Continuando as nossas aulas de gestão financeira, dentro do bloco de disponibilidades, um outro elemento que nós temos é o caixa. Nós vamos tratar nessa videoaula A11 e na videoaula 12 também, nós vamos tratar sobre o assunto gestão de caixa. Nós dividimos em dois blocos, até porque, já de início, você pode observar que o SIMAC trabalha com dois conceitos em relação à caixa. É interessante entender bem essa questão de conceito, porque o sistema é todo amarrado dentro desses conceitos. Nós temos o que nós chamamos de caixa geral. Esse caixa geral, o próprio nome já indica, né? Geral. É o destino de todos os lançamentos em dinheiro e valores à vista da empresa. Então, todos os lançamentos em dinheiro, oriundos de determinados setores da empresa, de outros módulos também do SIMAC, todos são linkados no caixa geral. E depois nós temos uma outra figura que chama-se de caixa individual. O caixa individual ele é composto dos valores lançados durante um determinado período. Por exemplo, o caixa do supermercado. No supermercado você tem diversos checkouts lá. Cada checkout daquele, ele tem todo um processo. Tem abertura, né? tem sangria, tem suprimento e assim por diante. Então, cada caixa daquele pode ser considerado um caixa individual. E no final do dia, ou no final de um determinado período, esses valores são transferidos para o caixa geral. Então, o caixa geral ele agrega todos os valores dos caixas individuais da empresa. E na realidade nós podemos até afirmar que o caixa individual ele alimenta o caixa geral. Né? E é óbvio que está vinculado ao mesmo, porque quando você faz a abertura do caixa individual, você tira recursos do caixa geral. Quando você faz o fechamento do caixa individual, você transfere o saldo para o caixa geral. Então, o caixa individual é como se fosse um braço do caixa geral. Dentro do caixa individual, só estou passando a parte conceitual, porque a gente vai ter uma videoaula só tratando de caixa individual, nós temos alguns tipos de caixa. Nós temos, por exemplo, um caixa chamado de operador. É o tipo de caixa. Aí você pode fazer as configurações de qual tipo de caixa que será utilizado. O caixa operador é aquele caso quando um determinado operador ele tem a necessidade de utilizar um caixa exclusivamente, né? Ou mesmo utilizar um caixa terminal exclusivo. É o caixa de supermercado. Né? Muitas vezes você tem lá o operador, no começo do dia ele chega, naquele caixa, durante um determinado período é travado para aquele operador, se ele vai cumprir um período de 6 horas ali, quando ele sai do caixa, ele leva a chave e volta. Então esse é o conceito de caixa operador. Ele está travado na pessoa e ele também está travado no terminal. Agora, existe uma outra situação em que o caixa é um caixa operador, mas só que o caixa não está travado no terminal. O caixa pode estar sendo utilizado, esse operador pode transitar em diversos caixas na empresa. A gente tem experiência de alguns supermercados que, por exemplo, um caixa começa num determinado checkout, depois ele pega ali as suas informações, coloca, envelopa aquilo, coloca dentro do malote, sai com aquela informação, vai para um outro checkout e continua trabalhando. Então, quando ele chega no final do dia, o final do fechamento, ele vai prestar conta de todas as operações que estão no nome dele. Não importa em que checkout foi que ele trabalhou. A outra questão é o caixa terminal. Aquele caixa que tudo que é feito naquele terminal, ele compõe um caixa. Né? É como se você imaginasse assim, você tem ali uma empresa, né? Até eu coloquei o exemplo aqui de papelaria, mas pode ser uma loja de departamentos, assim por diante. Então você tem lá uma empresa onde você tem a figura do caixa ali. Tá? Aquele caixa que, o balcão, uma loja de materiais de construções também, né? E assim por diante, material elétrico, o pessoal faz os orçamentos, faz os DAVs no balcão, e aí a pessoa pega ou cria uma pré-venda, a pessoa vai lá no caixa central e fala, agora eu quero pagar. Aí lá naquele caixa central a pessoa vai pagar, vai emitir o cupom, vai fazer a nota fiscal eletrônica e assim por diante. Então isso é uma figura muito comum. Então aquele caixa ali ele pode ser colocado como um caixa terminal. Quer dizer, vários operadores vão poder utilizar aquele caixa. E aí você vai fechar no dia o valor do caixa. E um outro conceito que a gente tem é chamado caixa múltiplo. É o caixa que você vai ter diversos operadores trabalhando com caixa e as informações indo tudo para esse local, indo tudo para um repositório. Um exemplo, você tem um caixa central, lá, aquele exemplo que eu tinha dado anteriormente, né, onde você tem o caixa físico ali, que tem lá, você tem o ECF, tá? Você tem a impressora para fazer a nota fiscal eletrônica, o certificado de nota fiscal eletrônica está ali. Né? Então, todas as informações que são financeiras ali da frente de caixa vão ficar agregadas naquele caixa. Então, vamos supor que uma pessoa receba uma conta no crediário. Então, essa conta no crediário, se não tiver nenhuma configuração, se não for operador nem for terminal, aquela conta, aquele valor que recebeu do crediário vai para aquele caixa múltiplo.
A pessoa fez uma venda à vista lá no caixa, lá no terminal balcão e recebeu lá no caixa central. Aquele valor daquela venda vai para o caixa múltiplo. Então, todos os valores relacionados com o caixa individual, eles convergem para esse caixa múltiplo. Então, você tem um caixa que diversas pessoas vão estar operando em terminais diferentes e os valores vão para um caixa múltiplo. Aí você pode fazer o fechamento daquele caixa no final do dia. É só uma questão mais conceitual, estou falando isso nessa aula, porque você vai assistir as duas aulas, então você, quando chegar na segunda, já vai ter uma noção geral. Então, você tem aqui, recordando, dois tipos de caixa. O caixa geral, que é a tesouraria da empresa, né, o cofre da empresa ali, as informações estão todas nele, né, e parte do pressuposto que o cascalho também, o dinheiro também. Aí você tem o caixa individual, que é um braço do caixa geral, mas é aquele caixa mesmo, onde você tem ali, passa um cartão de crédito, aquela questão de caixa físico mesmo. Ok? Vamos ver aqui, essa aula ficou mais para a gente analisar a caixa geral. Vamos analisar o caixa geral então? Primeira coisa, a origem e os destinos, né, dos lançamentos do caixa geral. Então, no caixa geral, o que vai gerar informações para o caixa geral? Né? Por exemplo, contas a pagar gera. Né? Se você, por exemplo, já percebeu, você assistiu a videoaula do conta a pagar, então você viu que quando você faz um pagamento, lá pergunta, como você está pagando? Ah, estou pagando do caixa. Então você está tirando dinheiro do caixa. Né? Uma outra situação, quando você recebe uma conta aqui no conta a receber, né? Então o que acontece quando você recebe uma conta no conta a receber? Ah, o dinheiro eu recebi e coloquei aonde? Coloquei no caixa. Né? Se você está recebendo e não está vinculado com nenhum caixa individual, você lança diretamente no caixa geral. Outra questão, do caixa individual, né, que a gente vai ver depois. Então, todas as informações do caixa individual vão para o caixa geral. Outra situação também, os cheques a receber. Quer dizer, eu estou recebendo um cheque, estou baixando um cheque. Então, no momento que eu estou baixando um cheque, automaticamente esse cheque, esse valor, vai para o caixa geral. Então, todo cheque pré-datado vai para o caixa geral. A partir da contabilidade também, você está lançando uma conta na contabilidade. A contabilidade é interessante você lançar uma conta e sair do caixa geral. Né? Só para você ter uma noção, para a gente poder fazer alguma coisa na prática aqui, se você chega na contabilidade gerencial, aí você vai pagar qualquer tipo de conta, estou aqui na contabilidade. Tá? Aí eu vou, aqui na contabilidade, contabilidade gerencial, e a ideia é que você use o sistema a partir daqui. Né? Então, eu vou pagar aqui uma conta de água, por exemplo. Né? Então, estou pagando ali a conta de água da Saneago. Coloco o nome do fornecedor aqui. Pronto, tem aqui a Saneago. Né? Digo que essa conta é do mês de agosto, por exemplo. Né? Coloco lá um número da conta. Digo que é R$120. E vou colocar aqui pagamento de conta de água, o fornecimento de água. E aí você vai ter que colocar a nomenclatura que você achar que é interessante você poder ter a compreensão da sua empresa. No momento que eu salvo a informação, eu vou dizer de onde é que esse dinheiro vai sair. Então, o dinheiro vai sair do caixa geral. Então, está aqui o valor saindo do caixa geral. Automaticamente, eu já tenho esse valor lançado no caixa geral. A gente vai consultar o caixa geral, daqui a pouco o valor está lá. Então, você tem a possibilidade de alimentar o caixa geral a partir de todos esses elementos aqui do financeiro. Tudo está vinculado no caixa geral. Bem, aqui no próximo slide, eu fiz aqui uma questão para melhor compreensão, a questão de fluxo de valor, é porque a pessoa muitas vezes confunde essa questão do caixa geral, eu já deixei aqui bem claro, né? Tá aí um slide, aí você pode, à medida que você for utilizando o caixa geral e não tiver a compreensão daquilo que é o caixa geral, você vai assistir essa videoaula várias vezes, para você poder analisar e ter a percepção do que é o caixa geral. Até coloquei aqui. Quais são os alimentadores, né? De entrada, os alimentadores de saída do caixa geral. Então, para a entrada, eu tenho a venda do caixa individual em dinheiro, né? Tudo se vende na empresa em dinheiro, vai para o caixa geral, mesmo que passe por um caixa individual. O recebimento de contas em dinheiro, a sangria do caixa individual, quer dizer, tirei dinheiro do caixa individual, a baixa de cheques pré-datados para o caixa, isso aqui eu estou frisando bastante, porque é um ponto que há necessidade da compreensão. Toda a baixa que eu faço cheque pré-datado, se não tiver um outro destino, vai ser caixa. Depois que ela vai para o banco, mas ela vem para o caixa. Né? Receitas adicionais de dinheiro, né? Recebeu alguma coisa em dinheiro, um juro, uma coisa, vai para o caixa geral, que você deu a entrada manual. Crédito na conta corrente do cliente também, a gente vai ver uma videoaula sobre conta corrente de cliente, mas você vai perceber que se o cliente, por exemplo, antecipou um pagamento, isso vai para o caixa. É lógico, né? O cliente falou, olha, vou deixar aqui R$100, antecipando o pagamento de uma conta minha, do serviço que você vai fazer, ou daquele produto que você vai vender. Beleza.
Então você tem uma antecipação de pagamento em dinheiro, tem que ir para o caixa geral. E nós temos as saídas. O alimentador de saída do caixa geral. Todo suprimento para o caixa individual, quer dizer, quando você abre um caixa individual, tirou dinheiro lá fisicamente da tesouraria, mandou para um caixa, né? Um supermercado, por exemplo, tira dinheiro para criar os fundos de caixa dos caixas lá do checkout. Então isso é uma saída do caixa geral. Pagamento de despesa em dinheiro, acabei de pagar uma despesa ali agora em dinheiro, né? Paguei a conta de água em dinheiro. Então isso vai sair do caixa geral. Quando eu faço depósito no banco, qualquer depósito que fizer no banco, ele sai do caixa geral, depósito de dinheiro. Também depósito bancário de cheque, porque cheque, na realidade, é uma ordem de pagamento à vista. Essa figura de cheque pré-datada é a figura brasileira, que alguns países estão querendo implantar aí, a Argentina e assim por diante. Mas, no Brasil, como a gente criou esse jeitinho brasileiro aí de criar uma letra de câmbio, outra forma de ter crédito, então, na realidade, o que acontece? Eu tenho ali a saída para depósito bancário, porque se eu baixei o cheque pré-datado veio para o caixa, esses cheques estão todos comigo ali. E lá do caixa eu posso fazer uma série de coisas com esse cheque. Eu posso pagar uma conta com esse cheque, você percebeu que você pode pagar a conta com cheque de terceiro. Eu posso devolver o cheque de volta para o cliente, né? Eu não quero receber de você, eu sou maluco. Eu posso fazer uma série de situações com o cheque. Então, não necessariamente o cheque sai do sistema de cheques pré-datado e vai direto para o banco. Não, ele pode ter uma outra finalidade para esse cheque. Né? Então, toda saída de depósito bancário sai do caixa. Né? Eu já falei isso na aula de conta corrente. Quando você faz um depósito bancário, você vai ter lá um lançamento a débito do caixa. Quando você baixa um cheque enquanto receber, você vai ter uma entrada de valor dentro do caixa. E também quando baixa na conta corrente do cliente, né, que é lá no momento da venda, que a gente vai ver uma outra videoaula sobre esse assunto. Né. Então, percebendo aqui, olha, para a gente fechar o assunto, o caixa geral você tem uma série de alimentadores, com uma série de eventos de entrada e de saída, né, e que estão todos interligados com o sistema. Ou você pode trabalhar também com lançamento manual, que é uma coisa já comum do SIMAC. Bem, vamos analisar agora o módulo, vamos operar o sistema. É bem simples, você vai perceber. Nós já temos algumas informações das videoaulas anteriores, então nós vamos trabalhar com esses dados que nós já temos. Né? Então eu tenho aqui caixa e banco, eu posso lançar alguma informação manualmente, o que é o movimento do caixa. Tá? Posso lançar a entrada aqui, dizer aqui que o documento é 1478, recebimento diverso. Aquela coisa que ninguém sabe o que foi que aconteceu. Por isso que é bom se deixar tudo sendo feito automaticamente pelo sistema. Você pode ter várias empresas aqui, vou salvar a informação, pronto, né? Já estou com o lançamento. Né? E você fala assim, mas esse lançamento aí, onde é que está o lançamento? Né? Bem, você tem duas situações. Você pode olhar um extrato do caixa, olha, estou com o extrato aqui, já tenho informações do extrato aqui, pronto. Né? Aquele lançamento que eu coloquei, recebimento diverso, já está aqui no meu caixa. Aquele lançamento do pagamento da conta de água, lembra aquele que eu fiz agora há pouco? Também está aqui no meu caixa e tem um outro lançamento que eu tinha colocado aqui. Está vendo? Então, tem informação do meu caixa aqui. O caixa, inclusive, está precisando de dinheiro. O caixa está devedor. Ok? Detalhe, vamos voltar aqui para a gente poder seguir nossa linha de raciocínio. Depois que você informa aqui qual a empresa, né, você pode lançar várias empresas aqui nessa tela, você tem a opção de pesquisar os lançamentos, né? Que aí é onde você vai fazer a inclusão, a exclusão, alterar alguma situação, né? Como se fosse aquela conciliação bancária. Então aqui você tem lançamento, valor, né? Tá? Então você tem toda essa informação aqui, pagamento. Se você quiser analisar dias anteriores, você tem condições de analisar dias anteriores, você pode excluir o lançamento aqui do caixa. Tá? Você pode ver pela data de lançamento ou pela data de movimentação. É aquilo que a gente já mencionou esse conceito, vou só repetir, né? Lançamento é porque eu posso estar, por exemplo, eu lanço semanalmente minhas questões do caixa. Então você tem aquela pilha de papel lá na sua mesa, né? Aí você vai no sábado trabalhar lançando todo o movimento do caixa da semana. Só que você lançou o movimento do dia 1, do dia 2, do dia 3, do dia 4, do dia 5. Então, você pode fazer um filtro aqui e ver só, olha, o que foi que eu lancei que é referente ao dia 1. Então, você tem a data de movimentação. Eu quero analisar o que foi lançado hoje. Não importa que dia seja referente, movimento de que dia. Então, você tem a questão da data de lançamento. Então, são duas questões conceituais importantes de você entender, data de movimentação e data de lançamento. Se eu pego aqui, olha, informações desse período aqui, é só marcar o período e consultar. Olha, você vê que porque a DEFU é padrão, ele já chega com a data de hoje, né? Então, você tem diversos lançamentos, ó. Você tem aqui de informações. Né? Então, você pode usar essa informação, você pode excluir uma determinada informação.
e assim por diante. Então você tem toda exclusão, você aperta aqui, excluir, confirma a exclusão do item, né? E ele vai fazer a exclusão da informação. Né? Então você tem, a exclusão ela é tranquila, é só fazer isso aqui que ele vai fazer toda a... E quando você exclui o lançamento do caixa, é interessante você entender uma coisa. Cuidado com a exclusão de lançamento de caixa. Por quê? Porque o lançamento que você fez no caixa, ele pode estar vinculado a uma série de outras coisas. Você fez um lançamento no caixa aqui e, por exemplo, se você excluir aquele lançamento aqui do pagamento da conta de água, você vai ter um problema. Por quê? Você vai excluir no caixa, mas também ele vai excluir lá na contabilidade gerencial. Porque eu não posso deixar lançamentos órfãos dentro do sistema. Então não é só apertar aqui e falar, vou excluir uma coisa ou outra. Daí a pouco você perdeu todo o seu controle. Então, essa questão de excluir informações dentro do sistema, você tem que ter muito critério, tem que ter absoluta certeza do que está fazendo. Não é só simplesmente apertar um botão, né, deu um F4 ali, confirmou e ok. Aí você pode atrapalhar todo o seu lançamento e vai ter que rastrear isso, e vai ter que fazer novos lançamentos, né, e vai ter que demandar tempo, e demandar suporte, e assim por diante. Então é interessante. Interessante entender que o sistema é integrado. Né. No momento que você exclui, só para você ter uma ideia, está aqui. Vamos mostrar o sistema. Né. Olha, no momento que você exclui algo no caixa geral, se tiver influência na contabilidade, ele apaga no caixa geral e na contabilidade. Se você excluir algo no conta geral, tiver relação com a nota fiscal de compra, ele também vai ter uma influência no financeiro da nota fiscal de compra. Não na nota fiscal de compra, né? Porque essa aí é outro módulo, mas no financeiro dela sim. Né? Se você faz qualquer exclusão, né, e qualquer módulo do CIMAC, como ele é interligado, você interfere no funcionamento dos outros módulos também. Essa que é a questão da integração, porque a gente está falando de um ERP, né? O sistema está todo interrelacionado. Os negócios, as regras de negócio do sistema estão interrelacionadas. Tá? Agora, uma outra situação que você pode ter em relação ao caixa, que a gente já viu aqui, olha, a questão de lançamento, vou retornar. Você pode também trabalhar com, eu estou lançando entrada, eu estou lançando saída, né? Você pode entrar dinheiro no caixa, pode sair dinheiro no caixa. Né? Se eu fizer aqui uma outra entrada aqui, olha, entrada de R$10.000 no meu caixa aqui, recebimento para videoaula. Fiz aqui um lançamento no caixa, e aí voltando a falar que os lançamentos são individual, né? Então eu tenho aqui, olha, saída. O interessante é você trabalhar com ele automático, só te mostrando que você pode fazer alguma coisa manual. Porque você pode dar um outro destino a esse módulo aqui também. Né? Pagamento, videoaula. E todos os lançamentos que você vai fazendo aqui, ele vai alimentando o sistema. E todo lançamento que você faz, o sistema que está vinculado ao caixa também alimenta o caixa. Né? Tanto se você vir aqui de novamente pegar lançamentos, você vê que os lançamentos já estão aqui. Tá? Se você vir aqui e vir até o extrato, você vai perceber que os extratos também, as informações estão aqui, né, no extrato. Olha, todos os lançamentos. Tinha uma situação devedora, agora nosso saldo a caixa está credor. Né? Você percebe que aqui, eu tenho aqui quem que é o operador. Né? Você vai perceber que a questão do operador é muito importante. Por quê? Bem, vamos entender isso aqui, essa questão de operador. Você tem, raciocina comigo, você tem como um alimentador do caixa uma série de situações que são integradas no sistema. Então, vamos supor que você tenha duas situações. Você tem ali um crediário, onde você recebe prestações do dia a dia e isso está ligado com um caixa múltiplo, lá no caixa individual. Ok, então essa informação está vindo para o caixa individual. Mas vamos supor que você tenha uma outra pessoa na empresa, um outro local, que começa a dar baixa. Essa pessoa era da baixa em lançamentos de conta a receber também, ou você tem lá um escritório financeiro, que não tem nada a ver com o caixa da empresa ali, aquele caixa que está na frente, o check-out, onde está vendendo. Você tem lá, a pessoa vai acertar uma conta, ela chega, senta lá no escritório financeiro, entra no conta a receber, calcula aqueles juros, aquelas coisas, recebe o dinheiro da pessoa ali. Você percebeu que se você receber automaticamente uma conta, ela vai ou para o caixa ou vai para o banco. Né? Então, aqui no caso, não vai recebendo dinheiro, a conta é atraso. Então, o que acontece? Como você vai fazer a conferência daquele lançamento que a pessoa fez? Exatamente, você vindo aqui, fazendo o filtro, olha, por operador. Quando você faz aqui, ó, no extrato, você analisa por operador. O que foi que esse operador, ele lançou no caixa hoje? Né? Então, você tem toda essa situação. Você pode fazer uma análise por operador. Essa análise ela vai ser uma análise de entrada ou uma análise de saída. Né? Então, aqui eu estou fazendo análise de entrada, por exemplo, olha. Vou dizer aqui, esse operador 1, o que foi que ele fez no meu caixa? Né? Olha, ele fez aqui tudo. Ó. As entradas que teve no meu caixa com o operador 1, está aqui.
Tá? Que saídas que tiveram no meu caixa com o operador 1. Está aqui. Então você tem toda essa informação aqui. Tá? No caso do extrato, você tem que ter o extrato, você tira todos os operadores para o extrato. Né? Ok? Então, você tem toda essa questão de rastrear o que o operador fez. Né? Ok? Só que a lógica não vai tirar extrato por operador 1, né? Porque o extrato é crédito e débito. Ok? Entrada e saída. E você tem outras situações aqui. Um outro detalhe que você tem também no caixa, se você pega aqui, olha, eu vou tirar aqui uma data maior no caixa de relatório, olha. F8, né? Aí lancei aqui, você tem todas as informações do caixa. Aquele dia tinha saldo zero, saldo inicial, eu comecei a ter lançamento no caixa. Que lançamento é das nossas videoaulas, todos estão aqui. Tá? Então você tem todos os diversos lançamentos aqui, só que você percebe que em algumas você tem borderô, quer dizer, esse lançamento aqui, ele veio meio truncado, você quer detalhar alguns lançamentos aqui, o que é esse lançamento no caixa realmente, né? Então você tem alguns recursos aqui, você pode imprimir fornecedor cliente, muda um pouco a tela, até muda o formato do relatório, você pode, por exemplo, colocar informações dos caixas individual no caixa, e você pode detalhar borderô e lote, né? Por exemplo, você baixou um cheque, olha que coisa interessante, né? Você baixou um cheque ou recebeu uma conta que veio para o caixa, você consegue rastrear aqui. Aí nesse relatório você tem tudo discriminado, o que realmente aconteceu no seu caixa. Não é só aquele relatório de entrou e saiu, você sabe o que foi que entrou, o que foi que saiu. Né? Por exemplo, aqui, ó, acréscimo do contas a receber. Então você teve um lançamento. Sobre o que é, esse acréscimo aqui refere-se ao quê? Né? Que conta que é a conta de acréscimo? Reembolso, refere-se a que tipo qual é a origem desse reembolso? Tá? Aí você tem outras informações, né? Acréscimo você tem baixa no contas a receber, né? Você tem diversas informações onde você tem toda a origem da informação de uma forma que você consegue exatamente saber o que foi que aconteceu. Né? Então você sabe de que origem, de que título é esse. Olha, esse acréscimo aqui refere-se a esses títulos aqui que foram baixados. A esses títulos baixados aqui gerou esse acréscimo de R$1. Aqui já é diferente, que está dizendo que os títulos, aqui, esses 3 títulos gerou um valor X. Então você tem todas as informações aqui, onde você pode estar fazendo rastreamento, né, das suas informações. Isso vai te dar a possibilidade de ter, né, todas as informações que você tem, ou tem necessidade de analisar no dia a dia, tudo numa tela só, num relatório só, né, que vai pegar todo o seu fechamento. Ok? Muito bem. Então vamos continuar aqui agora, fazendo mais alguma análise do nosso caixa. Né? Tu já percebeu essa questão do caixa individual, a gente vai estar vendo depois. Tá? Então o que a gente viu até agora? Olha, movimento caixa, movimento automático, né? Aquela que a gente já viu que veio de diversos módulos do sistema, fizemos alguns lançamentos manuais, vimos a questão de relatório e, só concluindo aqui a questão de relatório, é que o relatório de caixa, ele está nesse local aqui, onde você percebeu o movimento do caixa, né? Percebeu que o CIMAC ele já tem todos os atalhos, né? Um sistema de uma mesa de trabalho, né? Você já consegue tudo no lugar, a partir de lugar você consegue já utilizar aquilo que realmente tem vínculo com aquele módulo, mas você pode buscar também aqui nos relatórios. Chegou em relatório aqui financeiro, você tem aqui o movimento do caixa, né? E aí você, a partir da questão do movimento do caixa geral, está aqui, caixa geral, você pode tirar também todos aqueles relatórios. Né? Lembrando aqui só que você pode analisar extrato, você pode tirar relatório da análise, todos os relatórios, o material de entrada aqui que teve, todas as análises de saída, você pode fazer isso por operador, né, para fazer aqui um tratamento nesse caixa, e também pode analisar por empresa e assim por diante. Bem, caixa, é isso que eu tenho para mostrar para vocês. Só lembrando aqui, retornando a questão de conceito, é bom repassar. Né? Essa questão da baixa de cheque, para mim é fundamental que você entenda, e a saída para depósito. Tanto é fundamental que a gente vai fazer aqui uma situação dessa videoaula para você poder entender isso. Eu tenho aqui, ó, vou aqui no cheque a receber, certo? Cheque a receber, está aqui, ó. Ok? Aí vou consultar os cheques, vou escolher esse cheque aqui, vou selecionar o cheque, né? Eu posso dar um F5 para selecionar o cheque. Na verdade, no caixa você pode ir com o shift setinha para baixo aqui, se você der F5, você seleciona todos os cheques que você marcou, já tem um valor aqui.
né? Mas eu quero apenas um cheque. Então eu posso dar F5, posso dar barra de espaço, eu posso dar um clique duplo, né? Selecionei aqui, vou baixar esse cheque, né? Estou baixando o cheque aqui, ok? Então, um cheque de R$10, né? Já estou mandando ele, já está indo para o caixa aqui mesmo. Olha, baixei o cheque, tá? Aí eu vou lá no caixa agora. Olha, caixa e bancos. Movimento do caixa. Né? Vou pegar aqui um extrato a partir daqui. Vou vir aqui, mandar imprimir. Tá? Então ele vai me dar a informação de que eu recebi o cheque, o lançamento avulso para a Vidiola. Tá vendo? Tá? Se eu quiser um detalhamento desse cheque, eu detalho então. Ó. Vou fazer um detalhamento do cheque aqui. Ele me deu aqui que cheque eu estou baixando. Tá vendo? Esse cheque aqui, com histórico, lançamento avulso para a Vidiola. Se tivessem vários cheques, eu sair todos os cheques aqui, tá? De forma que eu teria condições de saber que lançamento é esse. Entendeu? Para que serve essa questão? Eu sei que lançamento é esse. Mesma coisa quando eu faço um recebimento aqui, ó, veio para o caixa em dinheiro, tá? Quer dizer, que recebimento foi esse? Então, estou em toda essa informação aqui. Ele já me deu o link, ele fez o fechamento, ele praticamente amarrou a situação aí. Ok? Só que agora eu vou fazer uma outra coisa. Ó, vou sair daqui. Vou lá no conta corrente e vou fazer um depósito. Né? Lá no meu conta corrente, eu vou fazer um depósito, não é débito, né? Fazer um depósito aqui. Esse depósito que eu vou fazer é um depósito de R$500, porque eu vou mandar dinheiro que tem lá, vou mandar uma série de coisas. Né? Vou colocar aqui depósito bancário Vidiola, para a gente poder rastrear ele com facilidade. Vou mandar salvar aqui a informação. Vou voltar lá no movimento do caixa, vou tirar aqui um extrato. Né? E vou ver o que aconteceu. Ó, retirada para depósito bancário, R$500. Percebeu? Né? Então você tem a informação, ela circulou no sistema. Né? Então eu tive uma retirada para depósito bancário. E aí, desse depósito, eu poderia ter vários cheques aqui, dinheiro que eu recebi não sei de onde. Eu estou tirando daqui e estou mandando para o banco. Aquela história que você faz um pacote de dinheiro ali, né? Faz envelope e manda. Ok? E aí não importa o que eu estou mandando, estou mandando cheque, porque tudo veio para o caixa. Então, a questão desse conceito é exatamente para se entender isso. Ok? Bem, concluímos aqui a nossa videoaula. Né? Esperamos que, a partir desse momento, você tenha essa noção básica do nosso caixa e, a partir daí, você vai ter a possibilidade de fazer a gestão do caixa na empresa. Tá? E aí, sequentemente, a gente vai ter a nossa videoaula de caixa individual, e você vai ter a noção de um outro aspecto, né? Aquele caixa que durante um determinado período ele fica acumulando um determinado conjunto de movimento financeiro dentro da empresa.